Rotary na TV. Apoio Eng Plus. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Rotary na TV, a revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. E hoje nós iremos conferir como é que foi a inauguração da Sala de Leitura Tia Egli, a inauguração de um espaço cultural num container na Alemoa e a premiação do projeto Sol Amigo da Infância. E temos também, aqui comigo, ao meu lado, contamos com a presença do presidente do Rotary Clube Santos Oeste, o doutor Francisco Ferreira. Tudo bem? Tudo bem. Vamos conferir juntos as fotos? Vamos. Aqui nós fizemos uma homenagem, nós entregamos o prêmio de mérito profissional ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro. Ele é um santista e foi o primeiro santista a ocupar esse cargo em Brasília. Puxa vida. Então ele ficou muito emocionado, tivemos a presença da família dele, foi sensacional. Aqui já a foto está mostrando na Tia Egli, na Zona Noroeste. O clube, juntamente, o Distrito 4420, junto com um distrito da Itália, dos Estados Unidos, da Argentina, através de subsídios globais, e nós montamos uma sala de leitura, a qual a Tia Egli, o projeto Tia Egli, acabou denominando Paulo Freitas, em homenagem ao nosso repórter. Saudoso amigo. Exatamente. Aqui um outro trabalho interessante, um projeto já do clube mesmo. O clube comprou um container a pedido da comunidade, a comunidade lá da Alemoa. Eles trabalharam bastante no container, ajudamos eles a montarem um container e eles formaram uma biblioteca, um centro, eles chamam de Centro Cultural do Alemoa. Tem computador, tem a biblioteca e tem muita criança ali. Aqui está mostrando até um companheiro, Augusto Galdino, quando nós fomos fixar a placa em homenagem e tal. Foi dia 30, foi super interessante o projeto. Porque a comunidade praticamente participou, está controlando, isso é o mais importante, eles controlam. E olha a utilidade de um container, né? Aqui eles pintaram, eles colocaram espaço, colocaram um portão, muro e tal. Então o Rotary é bom, você faz para que as pessoas façam mais ainda. Então não é simplesmente você entregar um projeto e aquilo ficar esquecido. A comunidade tem que participar, isso é muito importante e foi isso que eles fizeram. Inclusive nós estamos apenas no controle, eles que gerenciam praticamente tudo. Ok. E tem a premiação da campanha Sol Amigo da Infância, né? Então, amanhã, 15 horas, no Mendes Convention, amanhã dia 6, né? No Mendes Convention. Quem quiser pode participar às 15 horas. A Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo está fazendo uma reunião dos dermatologistas do estado de São Paulo e haverá amanhã às 15 horas a premiação das prefeituras de Santos e São Vicente que se envolveram no projeto, a campanha Sol Amigo da Infância. Nós vamos falar muito mais sobre esse projeto que eu adorei. Só que antes disso, vamos para um break rapidinho, a gente volta já já, não saia daí. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary International. Seja bem-vindo. Quer saber qual é a medida da vida boa? Residencial Ilha de Capri. Na medida certa para ser aconchegante e espaçoso o suficiente para ser confortável. O Ilha de Capri reúne todo o lazer que você e sua família merecem e oferece serviços especiais de lavanderia, concierge, housekeeping e smart snack para quando você não quiser se preocupar com nada. Vida boa é ter tudo isso financiado em até 100 meses, a uma quadra da praia em uma região nobre de Santos. Ilha de Capri, a melhor forma de comemorar 25 anos de qualidade que faz a diferença. Mais um lançamento Eng Plus.
Olá, estamos de volta e eu estou aqui com o nosso presidente do Rotary Clube Santos Oeste, o Dr. Francisco Ferreira, que também é médico dermatologista. E nós vamos ver as fotos da inauguração do projeto Tia Egli. Vamos lá? Aqui está mostrando a Egli. Na verdade, a inauguração foi de uma sala de leitura vem do distrito distrital, esse projeto. Na verdade, no Rotary existem já 13 salas de leitura. E quando eu entrei como presidente, aí surgiu a oportunidade de nós encaixarmos no projeto Tia Egli essa sala de leitura. Por quê? Na Zona Noroeste existem alguns focos de carência absoluta em termos de educação, em termos de social, né, de recuperação social. Então esse projeto casou certinho, né, foi perfeito. E na comunidade, hoje em dia nós estamos lá. A Egli participou muito, abriu essa sala, deu o nome de Paulo Freitas. Existe um benefício para as crianças, em torno de mais ou menos umas 300 crianças. Eles fazem um contraturno de escolas. Aqui mostrando a sala de leitura. Então, tudo bem organizado. Lá é excelente. O projeto Tia Egli não só consiste nesse tipo de coisa. Isso aqui é uma sala, né? Nossa sala de leitura. Mas o projeto é enorme, é um projeto muito bom. E nós tivemos a oportunidade de ser agraciado com essa sala aí, e é muito legal, interessante, as crianças estão se divertindo. Além das crianças, existe quem trabalha lá, a gente faz uma recuperação social, na verdade, das pessoas que trabalham lá, então é muito interessante. Mais ou menos quantas crianças? Você acha na faixa de quantas crianças estão sendo beneficiadas com esse projeto cultural? Na verdade, eles fazem um contraturno, então de manhã ou à tarde, mais ou menos umas 300 crianças para mais. Isso em base disso aí. E fora também esse projeto... Fora a comunidade. Não certeza. Tem só as crianças que participam, é possível na comunidade. E também eu fiquei sabendo da premiação do projeto Sou Amigo da Infância. E eu queria, juntamente com os nossos telespectadores, conhecer um pouquinho mais desse projeto, que eu fiquei super interessada, para desmistificar, tá, dos nossos telespectadores o medo do sol. E com o tema Sou Amigo da Infância, o doutor, que é dermatologista, vai poder explicar para a gente um pouquinho mais esse projeto. Esse projeto é um projeto que surgiu na Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo e depois passou para a Sociedade Brasileira de Dermatologia a âmbito nacional. O Rotary teve o prazer de estar como parceiro da sociedade e também temos como parceiro, e uma coisa muito importante, o Maurício de Souza, na qual nós desenvolvemos nessa campanha tanto o gibi como o DVD. Mas inicialmente foi o gibi, e as primeiras cidades a desenvolverem a campanha foi Santos e São Vicente no Brasil. Inclusive, como eu falei para você, já virou lei, tanto em Santos como São Vicente, São Paulo, já é lei esse projeto que garante a permanência, Tatuí, Diadema, Campos, no Rio de Janeiro. Então, o projeto está crescendo. O que consiste esse projeto, Sou Amigo da Infância? Na verdade, existe uma preocupação muito grande quanto ao câncer de pele. O câncer de pele, ele, na verdade, é 25% de todos os cânceres. Se você somar o câncer de mama, câncer de colo de útero, o linfoma e o câncer de próstata, a somatória desse é o número de câncer de pele. Logicamente, o câncer de pele não tem essa letalidade tão grande como esse, mas 5% do câncer de pele chama-se melanoma. E esse melanoma ceifa vidas cada vez de mais jovens, pessoas mais jovens. E tudo isso em relação ao excesso de sol. Então a preocupação é agir nas crianças no intuito de prevenir o câncer de pele. Ninguém é contra o sol. Sol é vida, sol é felicidade, sol é vitamina D, né? É vitamina D, então é exatamente isso. Então a sociedade teve essa preocupação, nós capacitamos professores, criamos um curso, juntamente com os professores, um curso de ensino à distância. A partir daí, dessa capacitação, passamos o recado para as crianças, através dos professores, porque assim, a criança, você tem que criar habilidades e atitudes para que ela entenda o que é uma proteção solar adequada. Já quanto aos familiares, a gente tem que compartilhar com os professores, as crianças e os familiares informações para que eles entendam o projeto e entendam o futuro em relação ao sol.
E também os professores, a gente criar uma estratégia, dar um material. Então foi isso que a campanha tentou fazer e graças a Deus a coisa cresceu demais, saiu de São Paulo, está no Brasil e é muito interessante. Puxa vida. E fora também o projeto Só Amigo da Infância, eu entrei, né, eu tenho que pesquisar, né, o meu entrevistado, e eu gostei muito da Casa da Visão. Eu gostaria que você falasse também pra gente que é um projeto de 28 anos, tá? Que o Rotary... O Rotary Santos Oeste, ele tem esse projeto, começou também de uma forma bem modesta em relação à acuidade visual, e depois com o tempo ele foi crescendo esse projeto e se tornou a Casa da Visão, que é ali na Conselheiro Nébias, e nós atendemos em torno de 500 crianças, tem uma parceria com a prefeitura, né? Nós fizemos uma parceria com a prefeitura, tem oftalmologista, existe também, além disso, existe toda uma equipe por trás em relação a estrutura em relação a você marcar consulta, conseguir a armação. Então, tudo isso, além do que, nós auxiliamos deficientes visuais também. Além da Casa da Visão, também temos lá na Casa da Visão um projeto que é o Sopro Novo, que a gente ensina os deficientes a tocarem flautas. É muito interessante. Então, a Casa da Visão é uma coisa assim, que começou simples e de repente cresceu demais, ao longo dos anos ela se reforçou, tudo no intuito de ajudar em termos da deficiência visual e das condições das pessoas. E a Casa da Visão, você pode passar onde fica a Casa da Visão? A Casa da Visão, ela fica na Conselheiro Nébias, ali um pouco depois aonde eram os estivadores. Eu não posso determinar qual é o número certinho, mas na Conselheiro Nébias. A pessoa entrando no site do do Rotary Santos Oeste, ele consegue saber onde fica, né, a Casa da Visão, e também é aberta à população, né? A Casa da Visão, você se inscreve. Exatamente, né? Aí faz a consulta, existe uma agenda, isso daí, na verdade, quem controla a agenda atualmente é a própria prefeitura, e existe esse agendamento e o atendimento. Inclusive, nós estamos planejando um crescimento também, porque existe uma demanda muito boa em relação a isso. E o Rotary proporciona isso, através de subsídios globais, a gente acaba emparcerando com clubes distintos de outro país e faz um projeto em relação a isso. Existe esse projeto, aliás, já teve outros projetos e existem, assim a gente vai sempre crescendo em relação a isso. E na sua gestão, você está prevendo novos projetos, já em andamento, já pensando? Os dois projetos que nós estamos agora embasados é a Casa da Visão, terminar com a parceria internacional, e o projeto Só Amigo da Infância também com essa parceria, reforçar não só a parceria do lado do Rotary, mas também a parceria com a sociedade de uma forma mais prolongada, vamos dizer assim. E mesmo porque o projeto Só Amigo da Infância, ele tornou-se distrital, ele na verdade, eu trouxe, como dermatologista foi mais fácil para mim, mas logo em seguida abrangeu todos os clubes, 12 clubes de Santos. Aliás, eu agradeço muito aos 12 clubes de Santos que abraçaram o projeto e a partir daí virou distrital e no Rotary foi crescendo, é muito interessante. E brevemente vai tornar-se internacional, né, doutor? Como vários projetos do Rotary, né? E o senhor tem mais alguma consideração para falar? Eu tenho assim, o sol, né, a proteção solar, o sol é muito importante para a vida, o sol é vida, é natureza. O dermatologista não tem nada contra o sol. A fotoproteção tem que ser feita de uma maneira consciente, uma maneira adequada, que a gente consegue tudo na vida de uma forma equilibrada. Então não adianta, você tem que ter um certo equilíbrio para as coisas, e eu agradeço muito a vocês, tá bom? Por esse momento que eu possa espalhar um pouquinho a campanha e o Rotary também. E uma coisa que eu queria também voltar a falar sobre o câncer de pele, tá? Eu tinha aquele mito de que o câncer de pele, se você ficasse exposto... Entrou no sol com a criança, meu filho, eu tenho um filho de 4 anos. Ele entrava na praia, eu já enchia ele de protetor. Isso desde bebê. Agora... me falaram que não. Eu fui fazer um exame de sangue e ele estava com falta de vitamina D, né? Eu achei estranho. Eu falei, puxa vida, ele tomava aquele solzinho brando, né, das 8 às 10 quando era bebê. Aí o pediatra falou, Elke, ele tem que tomar sol mesmo. E não precisa ser...
coloca ele, expõe ele 15 minutos na praia, chegou na praia, pode ser o sol das 10, das 11, mas 15 minutos de sol ele tem que tomar. É isso que eu queria que o senhor pudesse passar para os nossos telespectadores, tirar o medo, porque muita gente tem medo do sol. Eu vejo gente passando bloqueador 60. Qual é a diferença do 30 para o 40, para o 50 para o 60? Realmente vai aumentando ou chega no 40, você pôr 50, 60? Não... Vamos por partes. Aí, em relação às crianças, até 6 meses de idade, a gente não preconiza a pessoa se expor em excesso. Você falou em 15 minutos, também concordo, até 6 meses normalmente a criança, chapeuzinho, sombra, até 6 meses de idade. Depois disso, a criança pode se expor moderadamente, 15 minutos por dia, mesmo porque a criança ela se expõe muito mais do que um adulto. Então não existe uma preocupação tão grande em relação a isso. Mas 15 minutos na áreas expostas, tipo o rosto, o braço, por dia, já é o suficiente. Naquele sol mesmo, sol torrante, das 10 às 16. Sol torrante. Mas normalmente não abuse. Não abuse porque a criança tem uma pele mais sensível, não precisa também abusar. Então tem que ter o controle. Ela é importante em relação a isso. O protetor solar, ele realmente diminui um pouco a vitamina D, mas não o suficiente. Então, ela tomando esse solzinho, isso dá 6 anos a 6 meses a 2 anos. A partir de 2 anos, ele pode realmente se expor um pouco mais, mas não mais que 15 minutos em relação para a vitamina D. Fora isso, usar o protetor solar, de preferência, um protetor solar infantil, porque existe uma certa sensibilidade na pele da criança. Então, ele usar um protetor solar, um bloqueador solar, não tem problema nenhum, e dá para conciliar isso numa boa, sem problema nenhum. E nós, adultos? Os eu adultos... queria saber a diferença assim, tem gente que fala, o que você usa sol 30 no rosto tem que ser 60. Realmente, a gente tem que bloquear com 60 no rosto? Na verdade, o 60 não é exatamente, numericamente, ele é o dobro do 30, mas no protetor solar não funciona assim. Evidentemente, a sociedade lançou normas que sugerem um uso de fotoprotetor número 30. A partir daí, você pode usar a mais. Se eventualmente a pessoa está preocupada com fotoenvelhecimento, não é só a formação de câncer, principalmente em adulto, a gente também preconiza isso. Existe hoje em dia também a preocupação com a pele no sentido de você se sentir melhor. Então, a fotoproteção, a fotoenvelhecimento. Então, você usando o número 30 já é o suficiente, é só não abusar. Se você, porventura, tem uma pele muito sensível ou está fazendo algum tipo de tratamento que exige uma proteção maior, é até bom que você use um pouco mais. Não é o dobro de proteção, mas é uma proteção a mais. Então você ganha um pouco mais em relação a isso. E essas manchinhas que a gente tem que se preocupar, quais são as manchas que você tem que, eu tenho que ir no dermatologista por causa desse tipo de mancha? Para a gente diferir uma sarda de uma mancha realmente de um melanoma. Existe uma regra muito, que a gente chama da regra do ABCD. O A, quando você vê uma pinta, uma mancha que você tem, uma pinta, normalmente preta, escura, essas aí são mais preocupantes, planas, elas são mais preocupantes. A, de assimetria. Um lado é diferente, ela começa a ficar diferente, modificar um pouquinho. O B, de borda, a borda fica irregular, parece um mapa. Coloração múltipla, que é o C. O D, quando é maior que 6 milímetros. E se tem história familiar também. Então, qualquer modificação de uma pinta, ou então, eventualmente, uma lesão que machuca, fere e que não cicatriza em 1 mês, 2 meses, isso não é normal. Então, procura o dermatologista, pelo menos para estabelecer a dúvida, tirar a dúvida se realmente foi um machucado, foi uma irritação, ou esbarrou na pinta e ela irritou no momento, ou ela está em plena transformação. Então, se a pinta começa a modificar na sua estrutura, na sua simetria, a borda, a coloração, existe essa preocupação e é com procurar um médico, pelo menos, para estabelecer o diferencial. E aumentou muito o número de pacientes procurando o seu consultório referente a medo de câncer de pele? Não, é referente não só ao meu, como o do dermatologista, os outros dermatologistas, isso é muito comum, porque a informação está mais visível. Hoje em dia nós falamos muito mais em fotoproteção, porque nos últimos 30 anos aumentou demais o número de câncer de pele.
aumentou demais. Porque, na verdade, o reflexo hoje foi da década de 70, 60, a exposição anos 80, que a gente tomava então, é o pessoal sol. que está envelhecendo, então nós estamos em franco aumento do câncer de pele. E, visando isso, a campanha é justamente isso, agindo na criança, para que daqui 30, 40 anos nós temos uma queda nessa incidência. Ai, mas tinham que criar um protetor para a criança assim. A criança detesta passar proteção solar, eles odeiam, eles não fecham o olho, na hora que está passando no rosto, eles abrem o olho. Tinha que ter um spray assim, que fizesse assim, de cima para baixo e cobrisse a criança, porque é complicado, né? Então, ó, isso é questão de hábito. Isso no adulto ou na criança. Primeiro, a criança tem que ver os pais fazerem, senão ele não vai fazer, certo? Se o pai não usa ou a mãe não usa, ou principalmente o pai, que o homem é mais rebelde em relação a isso, a criança assimila aquilo em casa. Ele não faz também. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a educação na escola, a educação na própria casa, isso ele começa a ter essas informações e isso vai assimilando. E vai ficando mais fácil até você fazer com que a criança entre nesse padrão. Existem protetores que é em aerosol, colorido, então existe sempre, mas eu acho assim, o hábito é que vai fazer com que, o hábito e a educação vai fazer com que a criança não tire essa resistência, isso muda. Por isso mesmo, a criança, para mudar comportamento, é na idade quando criança. É muito mais fácil, adulto já é mais complicado. E abusando aqui, porque o senhor está aqui, além de ser o presidente, é o dermatologista. E eu sou mulher apresentadora. Então eu quero sugar do nosso dermatologista. Para as mulheres, na minha faixa etária, o que você poderia falar como recado para a gente prevenir o envelhecimento da pele? Que, olha, eu faço de tudo, mas não adianta. Eu olho as fotos de 10 anos, eu falo, meu Deus, não adianta passar creme, não adianta nada. O envelhecimento vem, não tem jeito, né? Mas para a gente envelhecer sadiamente, em todos os aspectos. Olha, na verdade é assim, proteger do sol, isso não tenha dúvida nenhuma, que o sol tem a sua parte de fotoenvelhecimento. Não precisa ficar com medo do sol. É importante, principalmente na mulher, que a mulher se expõe ao sol nas áreas expostas, na mão, no rosto. E por que a mulher envelhece muito na mão, gente? Porque na mão ela está exposta todo dia. A mão está exposta todo dia e as pessoas não têm o hábito de passar protetor solar na mão. Então, isso faz com que a pessoa, esse sol contínuo, faz com que envelheça mais rápido. Mas o sol, como eu falei, o sol é uma coisa importante. Então, você não deve abusar. Você pode se expor uns 15 minutos por dia, o restante se proteger. Hoje em dia tem muito de não só o sol em relação ao câncer, mas o fotoenvelhecimento e principalmente as manchas estão relacionados também a outro tipo de iluminação, a luz visível, por exemplo. Então, fotoprotetores em base é importante, associa um protetor, ou às vezes a base tem um protetor, às vezes o protetor tem a base. Tem base. Então, é importante isso para a mulher, é mais aceitável para a mulher do que o homem. Então, não tenha dúvida, o protetor solar é a principal arma em relação à prevenção do fotoenvelhecimento. E a partir de que idade a mulher tem que começar a passar os creminhos, assim, em volta dos olhos? Não, existe na verdade, assim, não existe uma idade exata. Você, na verdade, precisa, desde a infância, vem essa educação desde a infância. Logicamente, é muito mais comum a gente observar esse tipo de resposta e preocupação, principalmente na mulher, já começar na adolescência. Hoje em dia está cada vez mais cedo esse tipo de preocupação. É muito comum nós, adolescentes, tanto homens como as mulheres, assim, em termos de preocupação em relação a isso no consultório, no dia a dia, isso é muito comum. Mas não existe idade para começar a tratar. Quanto mais cedo você agir, mais você vai conseguir prevenir. Porque depois remediar é muito mais difícil. Que a partir dos 25 anos, gente, a gente já começa a cair. A partir dos 25 anos. É verdade isso, né? A partir dos 25, a gente já não começa... 30 anos começa a aparecer o que você plantou anteriormente. Poxa, isso é o problema. Ai, doutora... A gente fica arrepiado só de ouvir, né? Mas olha, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa Rotary da TV, tá? Desculpa abusar, né? Não, do dermatologista, né? Mas o senhor apresentou os seus projetos, eu tenho certeza que todos gostaram muito da inauguração da sala de leitura Tia Egli. E também eu adorei o que vocês fizeram com o container, né? Você vê que você pode criar coisas para a população
né, de uma forma acessível, porque existem vários containers aí para a gente comprar, alocar e poder transformar em várias coisas, não somente em sala de leitura, até mesmo consultório, sabia que existem eles vários... controlam, eles mudam de lugar se for possível. Sim, se for... com certeza. Entendeu? Então é uma coisa interessante, né? Você fazer para que os outros façam ainda mais. Isso é muito legal. As ações sociais do Rotary, eu estou conhecendo agora, estou fazendo parte, né, do Rotary com vocês e eu quero que vocês me encham de informações, tá? Os 12, né, todos. Se possível, eu queria sentar um a um aqui para poder apresentar todos esses projetos para a sociedade, tá? Muito obrigada, doutor, tá, pela sua participação. Eu que agradeço. E vocês que gostaram do nosso programa, tá? Entrem em contato com a nossa produção através do programa Rotary na TV, @tvcomsantos.com. Se você perdeu um de nossos programas, você também pode acessar a nossa página no YouTube e no Facebook. Eu gostei muito de participar de mais um programa, adorei a presença do nosso presidente e eu quero que vocês estejam sempre com a gente, aos domingos, nos programas inéditos, às 10h30 da noite e o nosso reprise aos sábados, às 19h30. O programa Rotary na TV é feito com muito carinho para mostrar o que eles fazem para a nossa população. Eu conto com vocês até a semana que vem. Rotary na TV. Apoio ENGE Plus.